Vamos estar em oração nesse sentido, que Deus possa estar conosco na ministração da palavra, trazer aquilo que o Senhor tem como ensinamento a todos nós. A nossa função é levar o Evangelho, a missão que Cristo deixou à sua igreja na propagação do verdadeiro Evangelho, mesmo diante das dificuldades que temos, mas é a função da sua igreja. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Pedro. A carta do apóstolo Pedro, ela é direcionada aos crentes judeus que haviam se convertido e já estavam se espalhando ali pela Europa, pelo norte ali de Israel. E aqueles irmãos estavam passando por uma certa dificuldade com a sua nova postura religiosa diante num local onde o Evangelho não era aceito ou não era compreendido pelos que daquela terra eram. Esses judeus que se converteram e foram para a região da Ásia, região ali da Europa. E o apóstolo Pedro, ele mandou essa primeira carta a esses irmãos que estavam nessa localidade, e uma segunda carta depois que também o apóstolo Pedro mandou. Aí ele já mandou também a esses irmãos, mas todos aos crentes na perseverança da palavra do Senhor, no firmamento da palavra do Senhor. Vamos ler Pedro 1 e o 2, e diz o seguinte: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então aqui é o endereçamento dessa carta a esses irmãos que estavam nessas localidades, ou seja, fora das cercanias de Jerusalém. Isso não é uma raridade, uma vez que os apóstolos eles foram levando a palavra. Depois Paulo também foi o apóstolo dos gentios, aonde a palavra ela foi dissipada, e através da dissipação dessa palavra há 2000 anos que essa palavra chegou até nós. Então podemos considerar que essa carta do apóstolo Pedro, ela foi também na época a esses irmãos, mas também a nós hoje aqui nesse país. E o apóstolo Pedro, ele fala em o crente ser o diferencial e manter a sua fé. O crente ele deve ser o diferencial e manter a sua fé, seja onde nós estivermos. Nós não devemos perder a fé no Senhor. O crente ele deve ter um ânimo sincero no Senhor. Na segunda carta do apóstolo Pedro 3:1 diz o seguinte: Amado, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Na segunda carta o apóstolo Pedro também, no capítulo 3, versículo 1, ele está exaltando para que tenhamos o ânimo sincero, em trabalharmos no Senhor, para o Senhor, com sinceridade, aquilo que vem do nosso coração, aquele compromisso que nós temos com a causa do Senhor. Todos nós somos exponenciais no Senhor, todos nós somos visualizados como crentes em Cristo. E como que deve ser o portar do crente em Cristo? O portar dele deve ser igual ao mundo, deve ter os mesmos costumes, ir aos mesmos locais, ter os mesmos rituais, ter os mesmos gostos. Nós vamos pela palavra
que o comportar do crente, ele é diferente do mundo. Como nós explicamos na parte da manhã, mesmo que nós venhamos de locais diferentes, de famílias diferentes, de meios sociais diferentes, de profissões diferentes, tudo diferente, assim como era com a igreja lá de Jerusalém, com aqueles grupos que existiam, dos fariseus, dos essênios, dos escribas, dos zelotes, dos herodianos, todos aqueles grupos, mas todos deveriam convergir no Senhor e fazermos tudo com o ânimo sincero no Senhor. É isso que o apóstolo está exortando. O porquê? Também no capítulo 3 desse mesmo segundo livro, 3:10, 9:10, diz o seguinte: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que algum se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras nelas que nelas há se queimarão. Nós devemos guardar a promessa do Senhor. Muitos pouco importam com a promessa do Senhor. Eu sou muito jovem, sou muito novo, eu devo aproveitar a minha vida. Quando eu atinjo uma idade madura, as minhas conquistas, já tenho tudo aquilo que eu sonhei quando eu era jovem, tinha aquela preocupação. Hoje eu tenho uma posição, então eu tenho que usufruir aquilo que eu sempre sonhei. Ou quando chega na velhice, ainda dá para esperar um pouco mais, deixa eu desfrutar um pouquinho mais do que eu tive na minha vida. Mas o Senhor virá como ladrão de noite, como um grande estrondo. Nós não sabemos o dia da vinda do Senhor. O Senhor sabe o dia que nós morreremos, mas nós não sabemos. Somos novos, somos jovens, ou somos idosos ainda, estamos fazendo os nossos tratamentos. A expectativa de vida é muito longa, mas nós não sabemos o nosso dia do amanhã. O dia do Senhor, a vinda do Senhor. Com certeza morreremos antes do dia do Senhor, mas um dia que morrermos, tudo cessa na parte do arrependimento. Aí não tem mais como voltar atrás daquilo que nós deixamos de fazer ou daquilo que nós fizemos e não deveríamos ter feito. Mas o crente ele deve ter ânimo e estar preparado para o dia do Senhor, guardar todas as coisas para o dia do Senhor. Não importa o nosso tempo de idade, não importa aonde nós estamos ou como nós estamos, mas nós devemos servir ao Senhor com sincero ânimo. Despertar com as exortações. As exortações são feitas, a exortação serve para todos, mas nem todos permanecem na obra do Senhor. Hebreus 10:25, muitos abandonam a congregação, o costume de alguns. Dificuldade temos, provações temos, mas nós devemos permanecer firme com o Senhor. A nossa aliança não são com homens, a nossa aliança é com Deus. É com isso que nós devemos preservar em nossa vida. O apóstolo Pedro, ele faz toda essa exortação a esses irmãos que estão distantes, aqueles irmãos que estão passando por dificuldades ou que ainda iriam passar as dificuldades. Nesse momento ainda, o Estado ainda não estava na perseguição àquela igreja. A perseguição à igreja começou depois, em torno dos anos 50, 60, com o imperador Nero. Aí vieram as perseguições do Estado. Mas por enquanto era perseguição apenas daqueles homens que se diziam religiosos. E Pedro está fazendo uma exortação àqueles irmãos. Pedro, que foi um apóstolo, juntamente com o seu irmão André, Pedro foi um dos primeiros a ser escolhido. Pedro era um pescador, era um homem não muito letrado. Nós vemos hoje que para se levar a palavra, nós não precisamos de diplomas,
de escolas teológicas. Quais dos apóstolos passaram por escolas teológicas? O mais esclarecido era Mateus, que era um cobrador de impostos, conhecia das leis, conhecia dos cálculos, mas os demais apóstolos eram pessoas simples, eram pessoas do povo. Cristo não exigiu graduação alguma para que se leve a palavra. Isso não encontramos esse requisito na palavra do Senhor. O requisito é que seja uma pessoa convertida no Senhor. Pedro era um homem típico do campo, uma pessoa simples, uma pessoa direta, do trabalho pesado. Pedro também tinha uma conduta um pouco impulsiva. Pedro era meio pronto nas suas respostas. Muitas vezes ele não media muito as suas ações. A particularidade desse apóstolo, mas era um apóstolo que ele sempre estava próximo de Cristo. O apóstolo Pedro, ele sempre foi um questionador dos passos de Cristo. Ele sempre estava junto com as suas perguntas, com um temperamento um tanto quanto rápido, um temperamento explosivo. E muitas vezes um temperamento explosivo num crente pode ser uma porta para Satanás. Isso a gente pode falar por nós mesmos. Nós temos ainda a nossa carne, que muitas vezes ela não dá tempo de nós contarmos até 10, ela flora antes. E Pedro, ele tinha esse impulso. Quando Cristo foi preso, e antes, na última ceia, ele disse para Cristo que ele nunca abandonaria. E Cristo falou: você vai me negar 3 vezes. E assim Pedro fez. Quando Cristo foi preso, ele ficou ao longe, só vendo a condução de Cristo. E Pedro se chegou a uma roda ali de pessoas que estavam ali. Jerusalém estava movimentada naqueles dias. E aí indagaram a Pedro: você é um deles, você fala como eles. E Pedro fez isso por 3 oportunidades. E na terceira oportunidade, Cristo olhou os seus olhos e Pedro lembrou daquelas palavras. Quando também no questionamento de qual seria o maior do reino dos céus, lá no livro de Mateus, Cristo falou a Pedro que ele estava cheio do Satanás. Então nós vemos que muitas vezes o temperamento explosivo pode nos causar algum mal, algo que nós devemos reparar posteriormente. Isso é um grande desafio de todos nós. A gente fala por nós mesmos, pessoalmente. Nós temos ainda, muitas vezes, um temperamento impulsivo. Muitas vezes nós perdemos o controle. Todos nós estamos suscetíveis aos erros. Todos nós estamos suscetíveis a cairmos. Mas nós não podemos permanecer, não sermos conformados com isso. Devemos procurar nos corrigirmos a todo instante de nossos passos que não são próprios ou não são dignos da palavra do Senhor. Procurarmos nos corrigirmos de todos aqueles passos da carnalidade que há em nós, de toda aquela parte adâmica que há em nós. Esse é um grande desafio para o crente. E andar segundo os caminhos do Senhor. Satanás está ao nosso lado, bramando. Tiago 5,17. Satanás está ali, sempre muito próximo de nós. E ele procura as nossas fraquezas para nos induzir, para nos dominar em algum ato falho, pecaminoso para com o Senhor. Pedro não estava imune a isso. Mas Pedro foi uma pessoa ali, usada pelo Senhor como um dos 12 apóstolos, e escrever a carta a esses irmãos que estavam dispersos, a essa carta de aconselhamento a esses irmãos a permanecer na fé do Senhor.
Tanto Pedro, Paulo também foi o apóstolo dos gentios, a levar ao evangelho fora ali do território judaico. Até então ele estava concentrado nas cercanias ali de Jerusalém, toda aquela região. Apóstolo Paulo, apóstolo Pedro levaram o evangelho. Paulo foi um apóstolo dos gentios, primordialmente. Também muitos judeus se converteram com a pregação do apóstolo Paulo. Paulo, quando ele chegava a uma cidade, é o primeiro lugar que ele ia nas sinagogas para levar ao evangelho. Devido também à sua cidadania romana, foi muito importante Paulo também levar o evangelho fora de Jerusalém nas suas viagens. Há um grupo de pessoas que ainda não conhecia ao evangelho, e esse evangelho chegou até nós hoje. Paulo saiu para levar a mensagem, encontrou os gregos, encontrou os gentios, encontrou a idolatria, encontrou o misticismo, encontrou o politeísmo entre os gentios. O apóstolo Paulo teve muitos desafios na sua pregação fora do território judaico. Uma cultura que não conhecia, não sabia quem era Deus, mas também ignorava. Em Atenas eles tinham o altar do Deus desconhecido. E Pedro, na sua pregação ali em Jerusalém, ele teve a missão de desintoxicar os judeus do legalismo a quais eles existiam, dos grupos ali judaicos que haviam na região ali, na conversão dessas pessoas a Cristo, ao cristianismo. Tanto Pedro quanto Paulo pregaram o mesmo evangelho, um primordialmente aos gentios, outro primordialmente aos judeus. Levaram a palavra. E qual a missão da igreja hoje? A missão da igreja hoje, podemos dizer que ela é ampla: levar a palavra aos judeus, levar a palavra aos gentios, pelo mundo todo. Essa é a missão da igreja hoje. Uma missão não tão simples, mas a nossa missão foi a mesma missão que os apóstolos tiveram em pregar o evangelho. Quando nós lemos as cartas de Paulo, como quando lemos as cartas do apóstolo Pedro, na exortação, são dificuldades que hoje nós encontramos. Podem ter mudado o nome, pode ter mudado os deuses, pode ter mudado a ciência, mas o conteúdo é o mesmo. E o rebanho, ele é pequeno. O rebanho, para levar a mensagem do Senhor, ele é pequeno. Poucos são os mensageiros. A seara é muito grande. A nossa missão de levar a palavra aos quatro cantos. Temos a missão tanto de Paulo quanto de Pedro a ser realizada. E levarmos essa palavra com vigor. E como foi a aceitação ao evangelho, seja com o apóstolo Paulo, seja com o apóstolo Pedro? Mudou algo de 2000 anos para cá? A aceitação a Cristo hoje é diferente do que foi com os apóstolos? A palavra do Senhor era aceita? A palavra do Senhor era bem recebida? Os apóstolos eram bem tratados? O que mudou de 2000 anos para cá? Se nós vermos a sociedade, se nós formos ver como que andam as leis, os costumes, não se mudou muita coisa. Hoje a impregnação do paganismo, a impregnação das idolatrias, a impregnação daquilo que desvirtua a família,
a impregnação que prega a desordem. Estamos num mundo conturbado, estamos num mundo rebelde e rebelado, e isso também contra os princípios do Senhor. Os princípios do Senhor em nossa sociedade é de difícil acesso. Não mudou muito das privações e das provações que os apóstolos sofreram. A Igreja de Cristo hoje ela tem essa grande dificuldade em se semear a palavra do Senhor. Muitos ouvem, poucos aceitam. Estamos numa terra a qual não é nossa. Aqui somos peregrinos. Não devemos esperar nesse mundo a justiça, não devemos esperar nesse mundo o progresso, não devemos esperar para nós o melhor deste mundo. Aqui nós estamos, mas não é a nossa terra. Assim como aqueles irmãos foram lá para a Ásia e para a Europa, estavam numa terra distante, em uma terra diferente, ali não era a terra deles. De igual modo, essa não é a nossa terra. Semeamos a palavra, levamos a palavra, mas aqui não será a nossa morada eterna neste mundo. Iremos morar com Cristo na nova terra, na nova Jerusalém. Ali sim será o lugar para o crente. Nós vemos todas as tribulações a quais os apóstolos passaram. Hoje na nossa sociedade nem tanto, mas muitos em outros países sofrem com a perseguição do Evangelho. Da perseguição que tem daqueles que levam a palavra do Senhor. E diante de sermos peregrinos nessa terra, nós também somos observados. Não que o crente ele seja diferente, mas ele deve ser o diferencial. Estarmos nos locais, mas ser o diferencial. Se chegar aqui uma pessoa de uma outra terra, chegar um estrangeiro aqui, seja qual país for, com as suas roupas típicas, com o seu linguajar, nós logo vamos perceber que aquela pessoa não é daqui. Seus traços físicos, seu penteado, suas vestimentas, nós vamos ver que aquela pessoa não é daqui. Ela é de um outro lugar, de uma outra cultura, algo todo diferente. Até a alimentação de cada país, ela se diferencia uma para a outra. Até os estados aqui no Brasil, a diferença de alimentação. E o crente no mundo, ele deve ser de qualquer forma. Ele deve ser percebido que ele não é daquele meio. Estar no meio, mas não ser do meio. Essa é a definição do peregrino. Esse é o crente aqui na terra. Agora, em contraponto, se nós estivermos bem com esse mundo, estivermos confortáveis nesse mundo, estivermos a esperança nesse mundo, aí há algum problema conosco. Se nós acharmos que nós estamos adequados a este mundo, que este mundo não nos incomoda, aí devemos fazer uma autoanálise de nosso papel como crente. Há uma pergunta que nós devemos sempre fazer: nós estamos nos identificando com esse mundo? Esse mundo me traz paz, me traz alegria? Os peregrinos estavam passando por dificuldades. Nesse mundo de injustiça, aonde não há paz. A paz só encontraremos no Senhor. Segunda Pedro, nessa 1 Pedro 3,11 diz o seguinte:
Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Lá no livro de Isaías 57, livro de Isaías 57 vai falar da paz que nós devemos buscar. 57:18 fala o seguinte: eu vejo os seus caminhos e os sararei. Isaías 57:18: e guiarei e tornarei a dar consolação, a saber, aos seus pranteadores. Eu criei os frutos dos lábios, paz, paz, para que está longe e para o que está perto, diz o Senhor, eu os sararei. Mas os ímpios são como o mar bravio, porque não se pode aquietar, e as suas águas lançam de si lama e lodo. Não há paz para os ímpios, diz o meu Deus. Esse mundo nunca terá paz. A paz só encontraremos no Senhor. Somente entre os irmãos nós teremos a paz. Os irmãos é o local de nós trazermos as nossas súplicas, as nossas dificuldades, as nossas compreensões. Somente os nossos irmãos entenderão as nossas dificuldades. Este mundo não nos reserva a nada, apenas as injustiças. As riquezas desse mundo nada valerão na nossa vida eterna. Nós poderemos buscar, mas só encontraremos a paz quando estivermos no Senhor. Devemos sentirmos bem entre os irmãos, não sentirmos bem no mundo. As alegrias do mundo são passageiras, são efêmeras, mas no seio da igreja elas são permanentes e duradouras. O mundo tem as suas alegrias, as suas regalias, atraente, que nos levam muitas vezes às perdições. Ainda em 1 Pedro, versículo 2, 1 Pedro 1:2: eleitos segundo a presciência de Deus Pai e santificados do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Os eleitos segundo a presciência de Deus, não a eleição que se prega aí, que Deus escolheu uns para a salvação e outros para a perdição, sob o pretexto de que Deus é soberano. Sim, Deus é soberano, soberano nas suas escolhas, em todos os seus conceitos, mas é um Deus justo e um Deus de justiça. Deus na sua presciência já sabia daqueles que seriam os eleitos. Os eleitos para a obediência do Senhor, sendo santificados e consagrados pelo Espírito Santo, eleitos para trabalhar para o Senhor. Algo voluntarioso que o Senhor nos deixou para servirmos ao Senhor, dentro das características que Deus nos dá a cada um de nós. Algo que é pessoal, algo que é intransferível, dos dons que Deus nos dá para o seu trabalho, para enfrentarmos todas as dificuldades que vêm em nossa vida. A eleição não é para limitar a salvação,
mas são daqueles que recebem a salvação através da sua escolha em servir ao Senhor. Cristo veio a todos os homens, tanto ao judeu, quanto ao grego, quanto ao gentio. E cabe a nós fazermos a opção de servir ao Senhor ou não. Não somos forçados a servir ao Senhor. Fazer tudo ao Senhor de coração, em obediência a Ele. Cumprir a missão que o Senhor nos deixou, isso depende de cada um de nós. Apóstolo Paulo era aquele perseguidor. Em Atos 9, nós vemos ali a conversão daquele homem. Deus direcionou ele e as pessoas que ali estavam ao caminho de Damasco, diante do trabalho que ele fez na vida daquele homem. E Paulo aceitou ali a Cristo, tornando ali um servo do Senhor para trabalhar com ele. As dificuldades que aquele homem passou, nos relatos ali, no livro de Atos, os apóstolos que foram mortos, hoje nós temos muitos que sofrem por amor do Evangelho, para levar aquilo que o Senhor deixou. É uma vida de santidade e de sofrimento, a vida do crente. Paulo estava lá preso e pregava o Evangelho da prisão para que aqueles homens crescem naquele Evangelho, e o motivo que ele estava preso era devido ao Evangelho. Difícil compreensão para o homem que não compreende do Senhor. Como aquele homem está preso por causa do Evangelho e ele quer que eu vá também para aquela mesma situação, das privações que ele tinha, da dificuldade que os crentes têm para com o Senhor. Mas aqui no mesmo livro de Pedro, no versículo 3, há um ânimo ao crente. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A grande misericórdia que nos gerou de novo. Nicodemos, lá em João 3, ele não compreendia como que um homem já adulto iria nascer de novo. Como que aquele homem iria nascer de novo? Ele iria voltar para o ventre de sua mãe? Mas é um novo nascimento no Senhor, um novo homem, uma nova pessoa a serviço do Senhor, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, aquele que ressuscitou dentre os mortos, sendo que muitos não criam na ressurreição. Os saduceus eram deles que não criam na ressurreição, e hoje, de igual modo, muitos também que não creem na ressurreição de Cristo. A ciência não explica como que um homem já dado como morto, ou seja, todo o seu sistema biológico já não funcionando, já em estado de degeneração, todos os fundamentos ali do corpo já deteriorados, como que um homem desse pode ressuscitar dentre os mortos? Foi muito discutido na época de Cristo e muito discutido também aos dias de hoje. Crê na reencarnação, mas na ressurreição ninguém crê, que são coisas diferentes, né? Mas Cristo ressuscitou, e se nós não crermos na ressurreição de Cristo, a nossa fé é morta. Porque quando Cristo vir, todos serão
ressuscitados em Cristo Jesus dos salvos, e também dos ímpios para o julgamento, o grande julgamento. A ciência não explica. Muitos não fazem questão de crer pela fé a ressurreição de Cristo e também da ressurreição de todos os homens perante o tribunal de Cristo. Pessoas que já morreram, seus corpos já se desfizeram, mas todos esses estarão presentes para o dia do julgamento e, posteriormente, para a glória eterna ou para o juízo eterno do Senhor. Através do sangue de Cristo, seremos remidos, os servos do Senhor. E daqueles de igual modo que não aceitaram, também passarão pela condenação daqueles que não aceitaram ao sangue de Cristo. Para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada no céu para vós, guardada no céu para vós, aonde o homem não tem acesso, uma herança incorruptível, incontaminada, sem mácula, perfeita. Essa é a herança do crente. Em nossa mente, nós não podemos descrever como será esse gozo, essa herança a qual nós receberemos do Senhor. A mente do homem não pode dimensionar o que será essa herança que nós temos para com o Senhor. De tão glorioso que será estar com o Senhor, com os apóstolos, todos os nossos irmãos, todos aqueles que sofreram por Cristo. Está guardada no céu, onde não se pode murchar, aonde o homem não tem acesso. Nenhum homem tem acesso à nossa herança. Que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, prestes a ser revelada quando Cristo vir. Mediante a nossa fé, nada pode abalar a nossa fé. A nossa fé, ela deve ser blindada, ela deve ser guardada para o Senhor. Permanecermos firmes na fé no Senhor. Acontece algo de ruim em nossa vida? Qual que é a primeira vítima? Eu vou abandonar a igreja. Ou se acontece algo de muito bom, de igual modo, esse meio social para mim já não condiz. Eu estou num nível social aí mais elevado. Então tem os dois extremos. Tanto se você ganhar muito ou perder muito, ou o pouco também, pode muitas vezes se desviar do caminho do Senhor. Um simples desagrado, uma simples tribulação, muitas vezes já nos afastam do caminho do Senhor. A palavra do Senhor, ela é dura. Quando nós pregamos, nós falamos do Senhor. Hoje nós temos uma diversificação de igrejas, de grupos sociais. Hoje podemos escolher qual igreja nós podemos ir de acordo com o local que nós moramos, em acordo com o nível social que nós temos, principalmente com o acordo doutrinário que eu tenho, o pensamento doutrinário, a interpretação que eu tenho. Eu já vou para uma outra igreja. Mas a palavra do Senhor, ela é uma só. O que nós temos são pensamentos de homens. Isso nós vamos encontrar aí uma aba muito grande aí de pensamentos, e muitas vezes fora dos conceitos bíblicos, em sua grande maioria. A fé no Senhor é importante.
ela tem os seus fundamentos e nós devemos seguir aquilo que o Senhor deixou. Não por interpretação simples. Nós devemos fazer uma interpretação de todas as coisas da palavra do Senhor no contexto bíblico. Muitas vezes nós não podemos pegar apenas um versículo e acharmos que daquilo fazermos uma lei. Nós devemos entender o contexto, devemos entender o que os outros livros coadunam com aquele versículo para que ele dê sentido e dê o fundamento a qual nós devemos ter. A fé no Senhor, para ser revelada nos últimos tempos. Na volta de Cristo nós vamos entender muitas coisas que hoje nós não compreendemos. Hoje nós fazemos muitas perguntas, o porquê disso, o porquê daquilo, por que um irmão é mais abençoado, por que o outro irmão não é abençoado. Muitas perguntas hoje em nosso meio são sem respostas. Estamos estudando o livro de Jó. Todos nós sabemos que ali foi uma disputa ali, um desafio que Satanás fez a Jó, a Deus, para desafiar aquele homem, que se Deus tirasse, ou Satanás retirasse com a permissão de Deus tudo que ele tinha, aquele homem desviaria da fé do Senhor. E Deus permitiu que Satanás ali tirasse todos os seus bens, só não mexeria na alma daquele homem. E tem todo o enredo daquele livro, de como foi a vida de Jó, desde o primeiro ao último versículo, onde ele recebeu tudo em dobro. Mas Jó, seus amigos, a sua esposa, nunca ficou sabendo do propósito que havia no céu com Deus. O Jó nunca ficou sabendo daquela interferência que estava tendo em sua vida. E hoje, irmão, de igual modo, muitas coisas que acontecem em nossa vida, que nós não sabemos o porquê, nós não sabemos as dificuldades que nós passamos, nós não sabemos as provações, nem tudo a nós é revelado. Mas, mesmo diante de todos esses desafios que nós temos em nossas vidas, assim como foi com Jó, ele não perdeu a fé no Senhor. Ele não perdeu o propósito que ele tinha na sua vida em servir a um Deus verdadeiro. Esse é o mesmo propósito que nós devemos ter em nossa vida. Por maiores tribulações que nós passamos, por maiores dificuldades que nós passarmos em nossa vida, ou também, se ganharmos muita coisa, é não perdermos a fé no Senhor. Nos últimos dias tudo será revelado. Jó nos últimos dias vai saber o porquê ele passou toda aquela provação, naquele grande desafio, do galardão que Jó terá por todo esse desafio que ele passou. Possamos estar passando por desafios que nós não sabemos o porquê, mas Cristo pode estar nos guardando um galardão por esses desafios que nós estamos tendo hoje aqui em nossa vida. Nós não compreendemos todos os propósitos do Senhor em nossa vida, mas uma coisa nós devemos ter: não perdermos a fé no Senhor. Essa vida é passageira. O livro de Salmos fala que na velhice é apenas canseiro e enfado. O que importa nós termos todas as nossas glórias nessa vida e perdermos a vida eterna? 5. Que mediante a fé estáis guardado na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar nos últimos tempos. 6. Em que vos grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com as várias tentações. As dificuldades que aquele povo estava passando fora ali de Jerusalém. O apóstolo Pedro aqui também
Possivelmente já estava falando aqueles irmãos das dificuldades que viriam, das perseguições que ali haveriam de vir àqueles crentes, dos apóstolos que foram mortos pelo Senhor. 7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. A nossa fé é de um valor imensurável. Quanto custa um grama de ouro hoje? Uma barra de ouro? As riquezas dos países são medidas pelo ouro em lastro que ele tem, o ouro em depósito. São as medidas, as grandes riquezas dos países. E essa medida, ela é inferior ao valor da nossa fé. A nossa fé, ela tem um valor imensurável. E diante disso, irmãos, não é por qualquer valor que vamos abandonar a fé no Senhor. Nem a morte pode nos afastar, que é o último recurso de nossa vida, que é a nossa própria vida mediante a morte. Nem isso pode nos abalar a fé no Senhor. Estevão, o assunto que nós estudamos hoje, um dos diáconos, foi morto por causa do Evangelho. E ele mencionou aqueles homens que estavam ali matando, que Deus os tivesse piedade, que não sabiam o que estavam fazendo. Um dia nós podemos enfrentar a morte em nossa frente. Nós não sabemos o rumo que tomaremos nesse país, mas um dia nós podemos pagar a nossa fé pela nossa vida. Isso aconteceu com os apóstolos. E isso pode acontecer com todos nós. E nem a morte pode nos impedir a fé do Senhor. Não negar a Cristo, nem nesse momento. 8. O qual não havendo visto, a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrai com gozo inefável e glorioso. A esperança e a fé que nos resta em nossa vida, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, da qual salvação inquiriram, trataram diligentemente os profetas, que profetizaram pela graça que foi dado, todos aqueles que levam a palavra do Senhor, em valorizar a todos aqueles que levam a mensagem do Senhor. Os profetas no Velho Testamento eram perseguidos, Jerusalém matavam os seus profetas, mataram os apóstolos. Hoje muitos morrem por causa do Evangelho, e o Evangelho só está aqui hoje por causa desses homens. Que a igreja do Senhor permanecerá até a sua volta, isso é uma promessa que ele fez. 11. Indagando que tempo ou ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava nele indicava anteriormente, testificando o sofrimento que a Cristo haviam de vir e a glória dos que haviam de seguir. Da perseguição que sofreriam, dos tempos difíceis que viriam, mas que todo o sofrimento viria com a glória do Senhor, as quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministram essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito enviado dos céus, vos pregam o Evangelho, para os quais coisas os anjos desejam bem atentar. Não devemos esmorecer no Senhor. Todas as nossas provações, todas as nossas dificuldades, não importa onde, não importa aonde, não importa como, nesse mundo a qual nós somos peregrinos, dispersos da palavra, nós devemos levar a palavra do Senhor.
Devemos ser a luz do mundo a luz de Cristo neste mundo. Ser o exemplo, ser o diferencial. E permanecermos na fé do Senhor até o último dia de nossa vida. Servir ao Senhor enquanto nós tivermos saúde. Todos os heróis da fé, ali de Hebreus 11, permaneceram na fé, mesmo com as suas dificuldades, não esmoreceram, não titubearam e não deixaram de servir ao Senhor. Essa é a função da igreja, essa é a função individual de cada membro no Senhor. Somos servos do Senhor em ministrar a sua palavra. Seguirmos adiante, seja qual for a tentação. Amém? Essa era a palavra que eu tinha para trazer para os irmãos. E o nosso irmão Divanil nos conclua com um apelo. Que Deus possa estar abençoando a sua igreja. Amém? Irmã Raquel.